tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe bíblica da nossa igreja, essa classe que tem abençoado as nossas vidas, tem nos ajudado nesse período de quarentena, tem nos ajudado nesse isolamento social. Tenho certeza que essas aulas têm contribuído para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade espiritual. Hoje nós vamos dar continuidade à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Mas antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e estar orando comigo nesse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós engrandecemos o Teu nome, Pai. E te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Pai. Por essa oportunidade, Senhor, de transmitir, Deus, a Tua palavra, Senhor, ao maior número de pessoas possíveis, Pai. Através dessa tecnologia, Senhor, as fronteiras, as barreiras, ó Deus, foram derrubadas, ó Deus. Não há um lugar hoje, Senhor, que o Seu Evangelho não possa chegar, Deus. Que Tu possa realmente, Pai, estar me ajudando a ministrar essa aula, Pai, porque de mim mesmo nada tenho de bom, mas eu conto exclusivamente, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Que Tu possa me usar, ó Deus, como instrumento, Senhor, da Tua obra, Pai, para estar conduzindo essa classe de hoje e fazer com que todos os irmãos, ó Deus, tenham um entendimento profundo da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, antes de eu iniciar, propriamente dito, o capítulo 5, que nós vamos falar hoje, eu queria fazer um breve resumo, tá? Sobre os capítulos anteriores, só para a gente trazer à nossa memória aquilo que já foi falado antes, de maneira bem rápida, para a gente continuar com o capítulo 5 e entender melhor tudo o que está acontecendo nessa carta aos Coríntios. No capítulo 1, nós tratamos da vocação da igreja, né? Nós fomos chamados para a santidade, fomos chamados à união com Cristo e chamados a glorificar a Deus. Já no capítulo 2, nós vamos falar sobre o conteúdo do Evangelho. Falamos, na verdade, sobre o conteúdo do Evangelho. O Evangelho ele foi planejado por Deus na sua eternidade. Ele foi centralizado na morte de Cristo. E ele é aplicado hoje através do Espírito Santo, com a sua palavra. Porque toda a Bíblia ela foi inspirada em Deus, certo? Já no capítulo 3, nós entramos na parte de doutrina, onde Paulo vai dizer que a igreja é uma família cujo alvo é a maturidade, que a igreja é um campo cujo alvo é a quantidade. Afinal, nós sabemos que a seara é bem grande, mas poucos são os ceifadores, certo? E vai dizer também que a igreja é um santuário, onde o alvo é a qualidade, ok? Nós vimos que Paulo ele usa alguns desses instrumentos para ilustrar essa passagem. Para alcançar, por exemplo, a maturidade, nós devemos buscar a palavra, porque a palavra é leite e alimento sólido. Para o trabalho no campo, a palavra é a semente, propriamente dita. E para construir o santuário, a palavra é o material. Nós vimos que Cristo ele é o alicerce do santuário, o alicerce da igreja. Avançando um pouquinho, para trazer a memória de vocês, o capítulo 4. O capítulo 4, nós explicamos que o obreiro ele era um mordomo e precisava ser fiel. Que o obreiro também ele era um espetáculo para o mundo e precisava ser humilde. E que o obreiro é um pai. E como pai, ele precisa ser amável, ele precisa ter amabilidade. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 5 com a nossa irmã Beth, que explicou os versículos 1 e 2, onde Paulo ele lamenta que a comunidade está permitindo comportamentos dentro da igreja, só que comportamentos pagãos, comportamentos do mundo. Então, e a igreja está vendo aquilo ali acontecer e não está tomando nenhuma atitude. Vocês viram com a Beth que um homem, um membro da igreja, ele estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E esse comportamento, ele, na própria Bíblia diz isso, ele não é aceito,
nem pelos pagãos. Era uma coisa que não acontecia nem entre os pagãos, nem entre o povo da cidade de Corinto. E olha que Corinto, né, nós vimos nesses 4 capítulos anteriores, que Corinto era uma cidade extremamente impura, extremamente com atitudes assim, de promiscuidade. Ela praticava imoralidade sexual de uma maneira tremenda. E isso tudo por quê? Porque eles tinham uma deusa chamada Afrodite, né? E nesse templo de Afrodite tinham praticamente ali 10 mil mulheres, 10 mil sacerdotisas que eram usadas como prostitutas cultuais. No final do dia elas desciam até a área portuária e se relacionavam ali com os marinheiros, aqueles navios que atracavam ali em Corinto. Então tinha toda aquela promiscuidade ali entre elas. Além do deus Apolo, que também tinha um templo de Apolo também em Corinto, onde ele dava um excessivo valor à parte do corpo masculino. Nós vamos ver nos estudos adiante, no capítulo 7, se eu não me engano, que devido a esse deus Apolo em Corinto, muitos homens de Corinto eram homossexuais. Nós vamos estudar sobre isso. Paulo diz lá no capítulo 7, muitos de vocês eram efeminados. Por quê? Devido à influência de Apolo, certo? Mas hoje nós vamos abordar os versículos 3, 4 e 5. Então eu vou chamar você, pegue a sua Bíblia, a sua caneta, seu papel, vamos ler e vamos entender um pouco mais desses 3 versículos hoje. Amém? Vamos lá. Eu vou usar aqui hoje, tá, gente, a Bíblia Nova Versão Internacional. É uma versão um pouco mais moderna do que a Almeida, mas traz um bom entendimento para a gente também, ok? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, e estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós vamos ver aqui já no versículo 3 que Paulo ele começa assinalando que mesmo que não esteja fisicamente presente, ele está presente em espírito. Paulo já até usou esse linguajar em outras cartas dele. Porém, nessa carta aqui, especificamente nesse trecho, nós entendemos que tem uma diferença daquilo que ele falou nas outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas outras cartas que ele usou esse linguajar, o entendimento que nós chegamos, que nós temos, é que ele dizia que estava com os irmãos em pensamento. Mas aqui não. Aqui ele deixa bem claro, ele quer deixar bem claro, e vocês vão ver isso adiante, que ele é enfático em dizer que está presente no meio deles, através do Espírito. E isso é confirmado, primeiramente, pela frase no texto seguinte. Tem uma frase no texto seguinte que vai dizer assim: como se eu estivesse presente. Ou seja, ele diz para os irmãos da igreja, eu não estou aí, mas é como se eu estivesse. Né? Isso, ou seja, Paulo ele está reconhecendo, né, que por não estar fisicamente presente, não está de fato presente. Ou seja, muito pelo contrário, ele está enfatizando o fato de que está realmente presente, mas por meio do Espírito Santo. Aí você vai assim, mas como, pastor? Eu não entendi bem. Paulo não estava lá presente, mas ele dizia que era como se ele estivesse presente e ele queria que os irmãos da igreja de Corinto realmente acreditassem que ele estava presente, mesmo ele não estando. É exatamente isso. E eu vou chamar você para ler um trecho aqui, ó. Está em 1 Coríntios também. Em 1 Coríntios, capítulo 2, tá? Versículo 12 e 13. Diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 12
e 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para que os que são espirituais. E tem outro trecho também na Bíblia, 1 Coríntios, aí já é capítulo 6, gente. Capítulo 6, versículo 17. Versículo 17, diz assim, ó: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E mais adiante um pouquinho, já no versículo 19, vai dizer o seguinte, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, Paulo acredita que por nós sermos um templo do Espírito Santo e que todos que estão ali, né, são crentes, são convertidos, possuem o Espírito Santo, que através desse Espírito ele realmente se fazia presente naquela assembleia que seria montada ali para abordar sobre esse assunto, ok? Vamos avançar um pouquinho. No versículo 4, no capítulo 5, agora versículo 4, vai dizer assim, ó: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, parece que Paulo quer dizer aqui que eles devem pensar como se ele estivesse naquela assembleia. Embora, na verdade, nós sabemos, e nós estamos vendo aqui, que ele não estava, né? Paulo, nessa época, estava em Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Mas ele queria fazer com que os irmãos pensassem que ele estava presente naquela reunião. Talvez isso fosse trazer uma garantia a mais, assim, algo que fosse mais, não sei explicar, precioso, né? Uma garantia realmente, tivesse mais valor, algo mais valoroso. Ele está lá presente, né, pessoalmente, então ele queria que eles entendessem dessa forma. E para Paulo, quando os coríntios, né, estivessem reunidos, o Espírito de Deus também estaria. E isso significava que ele também poderia estar por meio desse mesmo Espírito. Afinal, nós vemos lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, o que diz lá? Que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é justamente aquilo que vai estar acontecendo. Toda a igreja vai estar ali reunida numa assembleia, ou seja, tem mais do que 3 ali, tem mais do que 2, e ali o Espírito de Jesus Cristo estaria, então ele poderia estar também. E aí sim, eles iam discutir, abordar sobre esse assunto que estava acontecendo e que chegou até o conhecimento de Paulo, ok? Agora nós vamos ler aqui, eu vou ler o versículo 5, que diz assim: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente, esse versículo, ele é uma pedra no sapato de qualquer exegeta, né? Imagina para mim, mas que o Espírito Santo me ajude, porque ele é bem complexo, é um versículo chave desse trecho, e a gente precisa realmente prestar muita atenção para entender realmente aquilo que Paulo está dizendo aqui nessa carta, para nós nunca, na nossa vida cristã, tomarmos alguma atitude precipitada em relação aos nossos irmãos. Para muitos, esse trecho aqui, quando diz entregue o corpo dele a Satanás, para muitos estudiosos, para muitas pessoas, acham que é como o livro de Jó, em que Deus fala, né, que vai entregar Jó a Satanás. Eu, Yahvé, entrego a ti, Satanás, o corpo de Jó. Porém, Deus naquela passagem, no livro de Jó, ele diz que Satanás ele só não pode tocar na vida de Jó. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tirou as propriedades, ele tirou a família, ele
machucou fisicamente Jó por inteiro, tirou os amigos, tudo Satanás fez, porém não poderia tocar na vida de Jó. E aí, eu não entendo dessa forma, eu não vejo dessa forma essa relação do que Paulo está dizendo aqui em Coríntios com essa passagem do livro de Jó. Por que não? Deixa eu explicar a vocês. Em Jó, nós percebemos que o corpo de Jó ele é entregue a Satanás, certo? Então, Satanás pode fazer com o corpo dele o que quiser. E Jó sofre muitos danos fisicamente. Aqui, o Paulo não está falando para entregar esse membro da igreja, né, esse irmão de Corinto, para sofrer fisicamente na mão de Satanás. É claro que está dizendo aqui para entregar para Satanás, eu vejo que é você deixar ele com o mundo. Porque o que a Bíblia diz? Que o mundo jaz do maligno. E nós sabemos que qualquer pessoa que está no mundo, ela vai sofrer interferências do mundo. Ela vai passar por situações que todos aqueles que estão perdidos no mundo vão passar também, né? Então, é isso que eu vejo. E não um castigo físico. E outras pessoas também vão entender desse versículo o seguinte, que é aquele famoso deixar no banco. Não, separa esse irmão da comunhão dos santos. Ele não vai mais ceiar com a igreja, ele não pode assumir ministério, ele não pode estar em nenhuma liderança e vai ficar ali de castigo, né? Vamos dizer assim, vai ficar de castigo no banco. É claro que uma pessoa que está em pecado jamais vai estar em liderança de ministério, jamais vai estar praticando alguma coisa na igreja, como os santos. Claro que não, isso nós sabemos. Mas o que realmente esse versículo trata aqui, gente, é excluir esse membro da igreja. Não se assuste, tá? Quando eu digo excluir, é realmente pegar esse membro e fazer com que ele seja retirado da igreja, né? Ele vai ser posto no mundo, ele não vai fazer mais parte do corpo daquela igreja. Porém, nós temos que entender algumas coisas sobre aquele tempo e o tempo que nós vivemos hoje. E uma das situações é o seguinte: hoje, nós não excluímos ninguém da igreja. Nós não mandamos ninguém embora da igreja por ter cometido algum pecado. E antes que vocês pensem que nós temos que realmente nos reunir ali com a liderança da igreja, com o Espírito de Jesus Cristo, com o poder de Jesus Cristo e começar a excluir membros da nossa comunidade, antes que você pense isso, eu vou dizer o seguinte: se nós realmente fôssemos fazer isso, com certeza, não sobraria ninguém na igreja. Nem mesmo o pastor sobraria. Porque todos nós, gente, estamos sujeitos, tá, a pecar. Todos nós estamos sujeitos a cometer algum tipo de pecado. E o pecado é o seguinte: o pecado do homem que adulterou, ou do homem que é um embriagado, ou daquele membro, aquela pessoa que é fofoqueira, é o mesmo pecado. A Bíblia não faz distinção sobre pecado. Seja fofoca, seja embriaguez, seja adultério. É tudo pecado. Então, nós não estamos livres disso. Porém, o que Paulo quer dizer aqui, que é realmente excluir esse membro da igreja. Mas hoje, nós podemos ver da seguinte forma, que nós precisamos, como corpo de Cristo, nós precisamos advertir, nós precisamos disciplinar o membro que está em pecado. O que a própria palavra de Deus diz? Se você tem ciência que um irmão está em pecado, você chama esse irmão e conversa com esse irmão. Se ele não te der ouvidos, você depois chama 2 ou 3 testemunhas para conversar com ele. O irmão continua em pecado. Você leva o assunto até o gabinete, até os pastoras da igreja. Se ainda assim esse irmão não se arrepender do que ele está fazendo e continuar praticando esse pecado, aí nós devemos deixar ele de lado, para ele experimentar, sabe, as dores do mundo, que ele vai passar por sérias aflições do mundo, porque está entregue ao mundo. Okay? Jesus tem uma passagem que ele adverte os discípulos e diz assim: até quando devereis suportar-vos? Né? Em outro momento diz
que nós devemos suportar uns aos outros. Esse suportar aqui não é aquele suportar de você tem que engolir a pessoa, não é nada disso, gente. É de suporte, é de você dar apoio. Se algum irmão nosso estiver em pecado, nós devemos dar apoio. Nós devemos trazer esse irmão para perto, advertir ele, disciplinar sim ele. O pecado não pode passar impune, não pode passar em branco na comunidade. Porque qual é o risco? É dele contaminar toda a comunidade, toda a igreja. Vocês já viram num saco de laranja, uma laranja podre, ela ficar boa para o consumo, porque todas as outras laranjas estão boas? Não, não acontece isso. Ao contrário, uma laranja podre, se permanece dentro daquele saco, ela contamina todas as outras laranjas e todas as laranjas vão poder apodrecer, certo? E é isso que nós temos que pensar. Então, assim, nós já sofremos muitos julgamentos por parte do mundo, daqueles que estão lá fora. Então, o irmão que de repente vai cometer um pecado, ele não precisa de mais julgamentos dentro da igreja. Nós devemos dar suporte, nós devemos ser amável, devemos trazer esse irmão para perto, advertir ele, admoestar ele, fazer talvez ele enxergar aquilo que de repente ele não está enxergando, mostrar a ele o pecado de acordo com a palavra. É isso que nós devemos fazer nessas situações. Amém? Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses aqui para vocês e deixar claro o seguinte, que essa passagem, em nenhum momento, ela está falando sobre salvação, ok? E Paulo não está falando sobre salvação, não está tratando sobre salvação, mesmo porque a salvação ela é para ser tratada com Deus. Deus que vai julgar e tratar sobre a salvação, não somos nós, né? Aí você vai, pastor, mas o homem vai pecar e aí ele não perde a salvação? Não, ele não perde a salvação. Nós não ganhamos a salvação por mérito próprio. Nós não ganhamos a salvação por obras, por coisa que nós fizemos. Então, como nós vamos perder essa salvação por algo que a gente tenha feito ou esteja fazendo? Não fala sobre salvação aqui, ok? Eu entendo o seguinte, que a salvação ela vem pela graça e pela misericórdia do Senhor. E quem vai julgar sobre a nossa salvação é o próprio Deus, no dia do julgamento final. E Deus é tão soberano, nós podemos ver que Deus é tão soberano sobre a salvação, e nessa hora ele coloca realmente o diabo abaixo dele, coloca o diabo no seu devido lugar, tanto em Jó quanto nesse trecho. Que em Jó ele fala, você não pode tocar na vida de Jó. E Satanás não pôde tocar na vida de Jó. E aqui ele diz o seguinte, na segunda parte do versículo 5, ele vai dizer o seguinte, para que o corpo seja destruído. E aí na segunda parte vem dizendo o seguinte, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, o espírito dele vai ser salvo. E o Senhor é que vai fazer esse julgamento. É diferente, irmãos. Eu penso o seguinte, que todos nós, mesmo convertidos, nós um dia na nossa caminhada, nós podemos falhar, nós podemos cair. E vamos precisar dos irmãos da igreja, né, para nos dar o suporte, para nos acolher, nos mostrar realmente nosso erro, nosso pecado, para nos trazer ao arrependimento novamente e sim, nós voltarmos à caminhada com Cristo. Agora, é diferente de uma pessoa que diz que se converteu, mas continua praticando as mesmas coisas do passado. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo. Se eu sou nova criatura, como vou continuar praticando as mesmas coisas do passado? Certo? Em Gálatas, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E nós sabemos que nós podemos conhecer o cristão pelos seus frutos. E em Gálatas também fala sobre aquilo que a carne pratica. E aí nós vemos que aquela pessoa se diz convertida, mas ela continua praticando as mesmas coisas que ela praticava antes. Continua igual, não mudou nada. Você não vê fruto nessa pessoa. E aí por isso, eu vou dizer que essa pessoa
é convertida ou não é convertida, não sou eu que posso julgar essa pessoa. Cristo vai fazer esse julgamento. Mas no meu entendimento, a pessoa, quando ela é genuinamente convertida, ela deixa de praticar as coisas do passado. O pecado que a gente diz assim com a pessoa que não tem a salvação, que de repente ela não alcançou realmente a salvação, é aquela pessoa que continua naquele pecado ali contínuo. Ela nunca deixou de praticar, nunca parou de fazer, continua fazendo as mesmas coisas e até coisas piores. Aí eu posso até pensar que de repente ela não tem realmente ainda a salvação. Porque eu acredito que uma pessoa que é salva, ela vai dar bons frutos. Ela vai cumprir aquilo que está em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito. Esse é o meu entendimento. Mas que nós possamos estar, a cada dia mais, crescendo na palavra de Deus, aumentando nossa maturidade através da palavra de Deus, procurando estudar e se aprofundar mais na palavra de Deus, porque isso, como Paulo diz, né, é o leite, é o alimento sólido. É isso que vai nos fortalecer a cada dia. Amém? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Eu espero que esse estudo possa trazer à sua vida uma luz que talvez não estivesse. Eu espero que esse estudo possa realmente trazer ao teu entendimento algo que você não estava compreendendo da maneira correta e que ele seja tão abençoador para você quanto ele foi para mim. Um excelente final de semana, um bom domingo para todos, uma semana de paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, pessoal!